Revelado. A incrível história de Clara, a envenenadora de 12 senhores na festa de reis da Bahia. A festa de reis estava prestes a começar, e o ar estava carregado de música, dança e o cheiro inebriante dos quitutes baianos. Clara, uma mulher baiana de 38 anos, sentia a adrenalina pulsar em seu coração. As cores vibrantes das roupas, os risos das crianças e a energia das tradições eram um bálsamo em meio à dor que carregava desde a morte de seu marido. Agora, ela era mãe e pai, lutando para sustentar seus 2 filhos, trabalhando como empregada doméstica em casas de famílias ricas. A desigualdade social cutucava sua alma como um espinho-ponto no centro da festa. Clara se deixou levar pela música, mas logo um peso começou a tomar conta de seu coração. Olhares desrespeitosos dos homens influentes da cidade seguiam sua filha adolescente, e a alegria da festa se tornava a tormenta de sua vida. Sua filha, tão cheia de sonhos, estava prestes a ser envolvida em uma teia de malícia. O desespero a consumia, e suas mãos trêmulas não sabiam se balançavam ao som da festa ou tremiam de medo. As lembranças de seu marido, sempre preocupado com a segurança da família, ecoavam em sua mente. E assim, em meio à festividade, um plano insano começou a se formar. Desde pequena, Clara aprendeu a arte de cozinhar, e agora, ela utilizaria essa habilidade como arma. Pensou em um doce especial, algo que encantaria os homens, mas que também carregaria o gosto amargo da vingança. Enquanto a multidão dançava, Clara se afastou um pouco, focando em preparar seus doces. Misturou ingredientes com tanta emoção que quase podia sentir o peso da justiça em seus braços. Entre sorrisos forçados e abraços cheios de promessas, Clara transformou sua dor em arte, enquanto moldava com cuidado criaturas açucaradas que iriam envenenar suas almas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Assim que os doces foram servidos, o clima leve da festa se misturou a uma tensão crescente. Clara observava os homens se deliciarem, engolindo suas criações, enquanto seu coração disparava. Seria esse o caminho certo? O que mais ela podia fazer para proteger sua filha se não usar a única coisa que tinha? No entanto, a dúvida a acompanhava, como uma sombra insistente. O amor por seus filhos competia com o desejo de justiça, e mais uma vez ela ficou paralisada. E então aconteceu. Um dos homens começou a passar mal. O caos se instalou, e Clara, no olho do furacão, se viu cercada por olhares acusadores. O sonho de vingança logo se transformou em um pesadelo. O que começou como um grito por justiça poderia custar tudo o que ela amava. O que era um projeto de defesa se tornará uma armadilha. Com o olhar de seu filho atravessando a cena, Clara sentiu o peso do arrependimento. Agora, diante do precipício, sua escolha estava mais traumática do que nunca: lutar por sua família ou entregar-se ao abismo de suas próprias ações. O coração pulsava, os olhos se encheram de lágrimas e a dúvida pairava no ar. Será que valeria a pena arriscar tudo por uma vitória efêmera? O barulho da festa tornou-se um ruído distante por um instante. Clara sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado. O homem caíra no chão, a expressão de dor e perplexidade estampada no rosto. O pânico tomou conta da multidão. As risadas foram substituídas por gritos de alerta, enquanto pessoas corriam de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Clara, no entanto, mal conseguia ver além do olhar do seu filho. Ele também estava paralisado, os olhos arregalados, refletindo o horror indescritível da cena. O que ela havia feito? Uma onda de culpa se abateu sobre ela. O doce que ela preparara, feito com tanto cuidado, agora havia se tornado um instrumento de dor. E se aquele homem morresse? O que aconteceria com sua família? Com seus filhos? A ideia de ser vista como uma assassina atravessou como uma lâmina afiada. Embora estivesse mortificada, em seu íntimo, uma pequena parte dela se questionou: e se, afinal, não fosse apenas um acidente? E se, uma vez na vida, alguém recebesse de volta um pouco da dor que infligira ao próximo? Mas o eco do riso dos senhores dominantes, que a lembravam de todas as injustiças que suportara, já não a confortava. A multidão ao redor do homem caído começou a formar um círculo, e logo as vozes da festa se tornaram uma cacofonia de murmúrios e especulações. Clara não sabia se deveria se aproximar, mas o instinto materno foi mais forte.
Ela empurrou-se pela massa de corpos, o coração na garganta. Quando finalmente chegou perto, viu que o homem começava a se recuperar, algumas pessoas o ajudando a se levantar. Apenas uma fração de seu espírito ficou aliviada. Ele estava vivo. Enquanto isso, Clara percebeu que a festa se tornará um tribunal. Acusações voavam em sua direção, olhares de desprezo e desconfiança. E o que era uma celebração colorida agora parecia um desfile de condenação. O medo de ser desmascarada aumentava, e com isso crescia a urgência de tomar uma decisão. Deveria assumir a responsabilidade ou deixar que a confusão a ocultasse? O que a manteria mais segura, a verdade ou a mentira? Mas antes que pudesse decidir, Clara viu uma figura emergir da multidão. Era um dos homens que ela havia querido atingir, um dos que sempre olhavam para suas filhas com desejo e desdém. Seu olhar cruzou com o dela, e naquele breve momento, um entendimento silencioso passou entre eles. Ela percebeu que ele a reconhecera, uma ideia aterradora se formou em sua mente. Agora, mais do que nunca, ela tinha que agir. O que antes parecia uma escolha estratégica, se transformava em um jogo de sobrevivência. Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. O desejo de se vingar virou o impulso necessário para proteger sua família a qualquer custo. Em um movimento súbito, ela pegou a mão de seu filho e puxou-o para longe da cena. A música ainda tocava ao fundo, mas, para ela, era como se tivesse sido apagada. Vamos, rápido, disse ela, tentando controlar sua própria voz, que tremia na ponta da língua. Conforme se afastavam, uma sombra inquietante parecia segui-los. O perfume da festa agora era apenas um lembrete do que estava em jogo. Clara sabia que a vida dela e a de seus filhos nunca seriam as mesmas. A pergunta que assombrava era: até onde ela iria para proteger suas crianças do mundo cruel que a cercava? Enquanto caminhavam, uma turbulência dentro dela crescia, uma nova ideia começava a tomar forma. Será que a vingança deveria ser mais do que um ato solitário? E se fosse uma arma que se pudesse usar contra todos que ameaçassem aqueles que mais amava? A trilha que ela escolhesse iria definir o futuro de sua família. E agora, mais do que nunca, ela sabia que não havia volta. Mas o que será que a aguardava, quando a linha entre justiça e vingança se tornasse ainda mais tênue? Clara puxou seu filho em direção à saída da festa, a adrenalina pulsando. Cada passo ecoava as batidas de seu coração, e o ar parecia denso, como se estivesse carregado de tensão. As risadas e gritos da festa foram se distanciando, mas as olhadas desconfiadas a seguiram, pesando como uma gravata apertada no pescoço. Ela estava a poucos metros da porta quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Era Mara, sua amiga de longa data, que se aproximava com um olhar preocupado. Clara hesitou, mas o instinto foi mais forte. Não posso ficar. Não agora. Pensou, mas as palavras se formaram na ponta da língua. Clara. O que aconteceu? Mara pediu, ofegante, com as sobrancelhas franzidas, a incerteza estampada no rosto. Nada, preciso ir, respondeu Clara, apertando a mão de seu filho, que olhava para ela com uma mistura de medo e confusão. Espere. Mara fez menção de alcançá-las, mas Clara continuou a andar. Defender-se de um amigo era mais complicado do que lidar com os olhares da multidão. E a verdade sobre o que fizera dançava em sua mente, como se quisesse saltar para fora de sua boca. As palavras de Mara começavam a ecoar em sua cabeça. Você não deveria ter feito isso, Clara. Não era como se ela não soubesse, mas naquele momento sentiu-se uma guerreira lutando apenas por sua descendência. Um acidente, só um acidente, ela tentava se convencer. Mas a lembrança da festa, o riso, o doce, o homem caído, tudo isso a assombrava. Ela virou-se, como que em um pesadelo, e encontrou os olhos do homem que fora o alvo de sua ira. Ele estava sendo amparado por um amigo e a dor em seu rosto era um eco do que Clara sentia por dentro. O momento de liberdade estava se esvaindo rapidamente, e a culpa que a cercava como uma manta suja estava prestes a se transformar em algo maior. Vá! Clara incentivou seu filho com um movimento rápido da mão, enquanto começava a se afastar de Mara. O nó na garganta se soltou e as lágrimas teimavam em brotar. Clara! Você não pode! Gritou Mara, a preocupação crescendo. E, por um instante, Clara hesitou. Mas o olhar de seu filho, tão puro, tão inocente, a empurrou ainda mais. Foi a imagem dele que a fez decidir. Nos próximos passos, assim que pesaram do lado de fora, o frio da noite cortou seu rosto. A brisa parecia um lembrete claro de que estavam em um mundo onde suas ações tinham consequências. Clara sabia que nada seria igual, e no fundo de seu coração, uma pequena parte dela vibrava de expectativa.
O impulso de vingança havia se tornado uma força poderosa, mas até onde isso levaria? Ela olhou para o lado, e a imagem de um futuro onde poderia usar suas descobertas como uma ferramenta nas mãos de uma mãe protetora começou a se formar. As injustiças que ela e sua família viviam lhe davam motivação. As ruas estavam vazias, mas Clara sentiu que estava sendo observada. Era como se as sombras do passado a seguissem. E se toda sua decisão fosse um passo em uma direção que a impediria de voltar? O que ela precisaria fazer para proteger seus filhos de tudo que poderia vir? A batalha estava longe de terminar. Enquanto caminhava pela rua deserta, uma sensação de determinação a envolveu, mas o medo de ser descoberta sempre se esgueirava por trás. Sabia que precisava de um plano, um poder extra para não apenas se vingar, mas para transformar toda essa dor em algo que pudesse ajudar. Para isso, ela precisaria de aliados, e rapidamente. Eu não posso fazer isso sozinha, sussurrou, a frieza da determinação se transformando em calor nas veias. Mas quem ao seu redor teria coragem de se juntar a essa luta? E quando as respostas parecessem distantes, uma luz relampejou na escuridão. Clara tomou uma decisão irremediável. A linha entre ser a vítima ou a heroína de sua própria história estava prestes a se desenhar. Mas quem aguardava ao final dessa jornada? E, mais importante, até onde Clara estava disposta a ir para garantir a segurança de suas crianças? Clara parou no meio da calçada, sentindo o coração acelerar de novo. O peso da decisão que tomou há poucos minutos parecia mais forte a cada segundo. O frio da noite a fazia tremer, mas não era apenas isso. Era a realidade batendo à porta, a sensação de que tinha cruzado uma linha sem volta. Eu preciso pensar, murmurou para si mesma. Ao seu lado, seu filho a observava, os olhos grandes e piscantes, inquieto. Para ele, tudo parecia um grande mistério. Mãe, foi um acidente? A inocência na voz dele cortou como uma faca. Clara se agachou, puxando-o para mais perto. A pele dele era quente, suas pequenas mãos seguravam com firmeza dela. Não, meu amor. Foi uma decisão errada, mas vamos consertar isso, respondeu, tentando acreditar em suas próprias palavras. Clara respirou fundo, olhando em volta. As sombras das árvores pareciam se alongar, e ela sentia como se os próprios fantasmas da festa estivessem ali, observando tudo ponto enquanto caminhavam, as perguntas martelavam em sua mente. Como ela poderia se reerguer após algo tão sério? O que mais deveria fazer? E quem ela poderia confiar? A imagem do homem ferido perseguiu seu pensamento, um constante lembrete do que já estava feito. Então, como um raio iluminando uma noite escura, uma lembrança veio à tona. A vizinha, Dona Nair, uma senhora idosa que sempre contava histórias sobre o passado do bairro. Ela falava de um tempo em que a comunidade se unia para resolver seus problemas, uma força que desprendia esperança. Clara lembrou-se do jeito firme de Dona Nair, de como ela sempre parecia saber mais do que deixava transparecer. Precisamos falar com a Dona Nair. Ela pode nos ajudar, disse Clara, abrindo espaço para uma nova esperança. O filho assentiu, mas o receio ainda era visível em seu rosto. A caminhada até a casa de Dona Nair foi silenciosa, mas cada passo parecia carregado de determinação. Clara sentia o peso da responsabilidade se dissipar aos poucos. Poderia não ter controle sobre tudo, mas ainda poderia tentar corrigir suas ações. Ali, ela poderia ouvir as histórias antigas que poderiam guiá-la, quem sabe até mesmo forjar uma nova estratégia. Chegando na porta, Clara hesitou. As luzes estavam acesas, e ela podia ver Dona Nair sentada à mesa, escrevendo algo. Seria sábio entrar? Uma parte dela queria correr, outra estava disposta a enfrentar qualquer coisa. E, como se estivesse ouvindo seus pensamentos, Dona Nair abriu a porta. Clara! Meu Deus, o que aconteceu com você? A preocupação estampada em seu rosto fez o coração de Clara acelerar. Dona Nair, preciso falar com a senhora. É urgente. Clara não tinha tempo a perder. A velha senhora, percebendo a gravidade da situação, a puxou para dentro. O cheiro de café fresco e o calor do ambiente abraçaram Clara, mas a urgência mantinha alerta. Ele ficou ferido, e eu não sei o que fazer. Clara desabafou, sentando-se no chão, o filho nas pernas, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Dona Naira olhou com a sabedoria dos anos, ainda assim, os olhos engessados de preocupação. Vamos resolver isso, minha filha. Mas saiba, cada ação tem uma reação. O que você precisa é de um plano, e não de mais impulsos. Clara assentiu, sentindo a gravidade das palavras. O que se desenhava parecia maior do que ela mesma.
Não era apenas sobre ela agora, era sobre a vida do homem que feriu e o futuro do seu filho. As horas passaram, e Clara estava mergulhada em um turbilhão de ideias, dúvidas e esperanças. Quando finalmente Dona Nair fez uma sugestão que poderia mudar tudo, Clara respirou fundo. Você terá que confrontar seu passado, disse Nair, olhando nos olhos de Clara. As pessoas podem perdoar, mas precisam entender primeiro o porquê das suas ações. E como faço isso, Dona Nair? A tensão na voz de Clara estava evidente. Voltando à festa e dizendo a verdade, você escolhe como vai reescrever sua história. Aquelas palavras ressoaram. Clara sabia que estava prestes a dar um passo ousado, mas estava disposta. O momento de verdade se aproximava. Seria um passo em direção à redenção ou ao abismo? Enquanto se levantava para sair, uma mensagem chegou em seu celular. Ao vê-la, seu coração disparou. Era Mara, insistindo para que se encontrassem. Clara congelou por um momento. O que Mara tinha a dizer? Aquilo poderia mudar tudo. E ao olhar uma vez mais nos olhos do filho, Clara decidiu. A próxima ação dela poderia ser a chave para tudo mudar. O que fazer a seguir a levaria a um novo caminho, mas o abraço do desconhecido a envolvia com temor e emoção palpáveis. Ela apertou a mão do menino e saiu, a pergunta ecoando em sua mente. Até onde iria, de fato, para consertar suas escolhas? A resposta estava mais perto do que pensava, mas quais segredos estariam à espera do outro lado? Clara saiu da casa de Dona Nair com uma mistura de nervosismo e coragem pulsando em suas veias. Cada passo que dava em direção ao ponto de encontro com Mara fazia seu coração bater mais rápido, como se tentasse avisá-la de que aquele momento seria decisivo. Assim que chegou à esquina, avistou Mara encostada em um poste, com uma expressão que variava entre preocupação e expectativa. O olhar da amiga disse tudo. Clara sentiu um frio na barriga, mas respirou fundo, decidindo que não podia mais ficar fugindo. Todo aquele tempo se omitiu e se escondeu atrás das sombras de um erro, mas agora era o momento de dar luz à verdade. Mara, começou Clara, tentando controlar a voz trêmula, temos que conversar sobre o que aconteceu na festa. A expressão de Mara mudou quase instantaneamente. A amiga olhou com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. Eu já sei, Clara. A cidade toda sabe. O que você estava pensando? A frustração na voz dela era palpável. Eu não estava pensando. Eu não sabia o que fazer. Foi tudo tão rápido e Clara parou, suas palavras se embolando. Eu só quero corrigir isso. Eu preciso da sua ajuda. Mara cruzou os braços, seu olhar agora mais suave. E como você pensa em consertar algo tão devastador? O homem está no hospital e muitos se perguntam, o que está acontecendo conosco? Eu sei. Mas, se eu não voltar e contar a verdade, o que vai acontecer? Meu filho, ele não pode carregar isso, disse Clara, quase implorando. E eu não consigo viver com a culpa. Mara hesitou, sua expressão se transformando em algo mais ponderado. Do que exatamente você está falando? O que você pretende dizer? Vou me apresentar, contar o que aconteceu e, quem sabe, oferecer ajuda à família dele. Clara sentia que as palavras escapavam dela. Preciso me fazer entender, pensou. O peso do que estava por vir a acossava, mas também lhe dava força. Você está disposta a tudo isso, certo? Mara perguntou, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. As pessoas não vão acreditar em você. Há rumores, Clara. Um erro como esse pode te arrastar ainda mais para baixo. Por isso mesmo preciso enfrentar isso agora. Não posso ser a mulher que olha para o lado enquanto meu filho e aquela família sofrem. Eles têm o direito de saber a verdade. O perdão pode vir, mas primeiro vem a sinceridade. A determinação de Clara crescia. A expressão de Mara mudou de frustração para apoio. Se você realmente está decidida, me deixe ajudar. Vou estar com você. Clara sentiu um alívio. A amiga sempre esteve ao seu lado, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Elas se dirigiram para a festa, que ainda reverberava no ar. À medida que se aproximavam, os sons da música e das risadas se torciam em algo distante, como um eco de mágoa e alegria paralela. Logo, o local da festa surgiu. Clara parou mais uma vez, permitindo que os sentimentos se misturassem. O medo a envolvia como uma sombra, mas ao seu lado estava Mara, simbolizando um porta-voz da compreensão e da possibilidade de recomeço. No fundo, Clara, se você não enfrentar isso, o que realmente vai mudar?
Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, mas sim a determinação de avançar apesar dele, disse Mara, com um olhar encorajador. Clara então respirou fundo, seu coração pulsando na expectativa de revelações. E, quando estava prestes a entrar, algo em seu celular vibrava. Era uma nova mensagem. O assunto? Uma proposta que poderia sacudir ainda mais tudo que ela pensava saber. A curiosidade e o medo se entrelaçavam enquanto ela olhava para a tela. O que exatamente poderia ser essa nova informação? O caminho que escolher estava prestes a se tornar ainda mais complicado, e a certeza de que a verdade precisava ser revelada nunca foi tão urgente. Conseguiria Clara enfrentar não apenas o que fizera, mas também o que descobriria a seguir? Clara olhou rapidamente a mensagem na tela do celular, seu coração apertando. Era de um número desconhecido, mas as palavras a deixaram paralisada. Eu sei a verdade. Se você não se manifestar, posso fazer coisas muito ruins. Cuide-se. Os olhos dela se arregalaram. O que isso significava? Era um chamado ao desespero ou uma chance de descoberta? Mara, atenta à expressão de Clara, inclinou-se para ver a mensagem. O que é isso? A preocupação na voz da amiga estava clara. Eu não sei. É de uma pessoa anônima e parece que sabe algo sobre a festa. Clara tentava processar tudo, sentindo o peso daquela informação como uma pedra no estômago. O que eu faço agora? Primeiro, você precisa manter a calma. Vamos entrar na festa e você fala com as pessoas que podem saber mais. Mara puxou Clara, determinado a não deixar a amiga sucumbir ao medo. Entrando no ambiente iluminado, Clara sentiu a energia vibrante na atmosfera. As risadas e a música soavam como um contraste violento com sua inquietação interna. Olhando em volta, não conseguia evitar os olhares curiosos dos convidados. Cada um deles parecia saber do acidente, do que acontecerá, do homem no hospital, da sombra que se estendia sobre ela. Devemos encontrar a família dele primeiro. Se você quer se desculpar, esse é o caminho certo, murmurou Mara, puxando-a em direção a um grupo em um canto. Clara assentiu, mas seu corpo estava pesado. Ao se aproximarem, Clara percebeu a irmã do homem. A mulher tinha lágrimas nos olhos, um sorriso quebrado no rosto. Enquanto falava com os amigos, Clara notou como suas mãos tremiam. O que ela diria? Como se apresentaria diante daquela dor? Mara, eu não consigo. A voz de Clara estava baixa, quase um sussurro, como se a verdade que pulava dentro dela quisesse ir embora. Você precisa, Clara. Esta é a sua chance. Mara a encorajou. Só fale a verdade. Você é uma boa pessoa, e isso vai mostrar. Clara respirou fundo e avançou. Cada passo parecia levar um século. Quando chegou próximo, a irmã do homem a reconheceu. A expressão da mulher mudou instantaneamente de confusão para raiva. O que você quer? Já não basta todo o sofrimento que você causou? A voz dela era dura, cheia de dor, e Clara sentiu a culpa esmagá-la. Eu vim pedir desculpas. Preciso explicar o que aconteceu, e como posso ajudar, se essa for uma opção. O peso das palavras a paralisava, mas não podia mais recuar. Mara segurou a mão de Clara, dando um aperto de apoio. No entanto, a tensão no ambiente era palpável. Apesar disso, Clara não conseguia se deter. A verdade estava em chamas dentro dela. Desculpe, mas não quero ouvir mais mentiras. Você não pode corrigir o que fez, a irmã do homem respondeu, a voz quebrando. A verdade é que isso não vai trazer o meu irmão de volta. Clara sentiu as lágrimas brotarem, enquanto a dor no olhar da mulher a cortava. Por um momento, tudo o que fez parecia insignificante. Ela então percebeu que enfrentar a verdade era mais complicado do que pensava, e o sentimento de impotência era atroz. Eu só queria que você soubesse. O que aconteceu na festa não foi culpa sua. Não se culpe pela dor, disse outra pessoa no grupo. Clara virou-se e viu um homem de expressão serena, que parecia querer ajudar. Mas a maré de emoções e acusações a deixava sem saber como seguir. Quando já estava quase decidida a dar um passo à frente, algo inesperado aconteceu. O homem na festa que se machucou, que todos pensavam ser uma vítima, estava prestes a entrar. O que ele diria? O que todos perceberiam? Clara só podia pensar no que tinha que enfrentar agora. O que mais poderia vir à tona nesse momento crítico? Ela precisava se preparar para a verdade e tudo o que ela poderia revelar. Clara encarou a porta como se fosse um portal para o desconhecido. O alvoroço ao seu redor parecia desvanecer em um sussurro distante quando o homem entrou. Ele tinha feições marcadas, olheiras profundas e a expressão de quem tinha enfrentado um pesadelo. O choque o seguia como uma sombra.
Assim que seu olhar cruzou com o da irmã da vítima, a tensão se transformou em um silêncio cortante. Mara puxou Clara para mais perto, respirando fundo para tentar acalmar a amiga. Mas a verdade era que nenhuma das duas tinha controle sobre o que ia acontecer a seguir. Todos os olhos se voltaram para o homem, a expectativa pesando no ar. Eu vim aqui para falar, ele começou, a voz trêmula, quase falhando. Vocês todos conhecem a história que se espalhou, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu. Flor de despedida nas suas mãos, parecia prestar homenagem ao próprio sofrimento. Clara sentiu o sangue correr das suas pernas. Era agora ou nunca. O que ele diria poderia afetar não apenas ele, mas também toda a situação que a envolvia. Uma sombra de esperança e desespero misturava-se na sua mente. O que você quer dizer? A irmã do homem perguntou, a voz tensa. Você é a razão dele estar ali. Não fui eu, não era só culpa minha. Gritou o homem, a emoção subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Havia mais pessoas. O que aconteceu foi um acidente. Eu não sou um monstro. As palavras dele balançaram o grupo, um misto de confusão e descrença. Clara percebeu que sua própria dor não era a única presente naquela sala carregada de emoção. Frases cortadas e olhares intensos testemunhavam a luta dentro de cada um. Mas você não sabe o que sua irresponsabilidade causou. A irmã gritou de volta, a voz tremendo com cada palavra. A luta entre dor e raiva iluminava o ambiente, mas Clara balançava entre o querer ouvir e o medo do que poderia se revelar. Clara olhou para Mara, que parecia não saber como reagir a tudo isso. Eu preciso falar, Clara murmurou, o coração batendo forte no peito. Preciso dizer a verdade. Mara assentiu, mas os olhos dela estavam cheios de advertência. Clara finalmente se virou para o grupo, respirou profundo, e deixou que suas emoções aflorassem. O que aconteceu naquela festa foi um erro, mas eu não fui a única responsável. Havia pessoas que estavam lá, que também estavam envolvidas. O murmúrio se espalhou pela sala. Como assim? Alguém perguntou, a curiosidade misturada com receio. O clima mudava, e Clara sentiu a responsabilidade crescer sobre seus ombros. Eu estava em uma situação em que não sabia o que fazer. Mas eu reconheço que poderia ter feito mais. Eu não quero que isto fique escondido. Todos merecem saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. Cada palavra parecia uma carta sendo revelada, uma verdade que ela não podia mais segurar. O homem que se machucou a olhou com um misto de pena e expectativa. Foi então que Clara se lembrou da mensagem que receberá. Eu sei a verdade. Para quem eram essas palavras? A atmosfera tornou-se tensa novamente, como se todos esperassem pelo desfecho de uma história trágica. O que Clara não sabia era que suas palavras poderiam desvelar não apenas a sua culpa, mas também uma rede de segredos que envolviam mais pessoas do que ela imaginava. E se eu disser que sei quem a mandou? O homem disse, quebrando o silêncio. Sei exatamente quem está por trás de tudo isso. Clara sentiu um frio na espinha. O que mais ainda estava por vir? Ela olhou ao redor, os rostos agora eram não apenas curiosos, mas famintos por respostas. O tumulto em seu coração crescia a ponto que mais poderia ser revelado sobre aquela noite fatídica. O homem respirou fundo, tentando recuperar a compostura enquanto a tensão crescia. Era como se o ar tivesse se tornado denso, cada segundo arrastando-se feito uma eternidade, quase palpável em sua angústia. Clara não sabia se queria ouvir ou fugir. A última frase dele reverberava na mente dela como um eco, e a curiosidade misturada com medo era quase sufocante. Eu sabia que algo estava errado desde o início. Ele continuou, as palavras arrastadas, como se cada uma tivesse o peso de um mundo. Estava na festa, só que não consegui me mover. O que vi não posso esquecer. Não era apenas um acidente. Ele olhou diretamente para Clara, seus olhos profundos e cheios de algo que ela não conseguia decifrar. Era pena? Raiva? Ou talvez uma mistura de ambos. Fale. A irmã da vítima exigiu, sua voz soando mais firme. Porque todos nós queremos saber como isso aconteceu. Um dos líderes estava lá, e ele sabia que coisas estranhas estavam acontecendo. O homem continuou. Havia uma química na festa, uma sensação de que nada poderia dar errado. Mas a verdade é que estavam todos imersos em suas próprias ilusões, ignorando os sinais. Clara sentiu um nó no estômago. As palavras dele começaram a formar uma imagem clara em sua mente, um mosaico do que havia acontecido, e o medo aumentava ao perceber que ela poderia ser apenas uma pequena peça de algo muito maior. Eu vi como ele se afastou quando as coisas pioraram, o homem falou, gesticulando freneticamente, ele apenas fugiu.
Mas o que eu não esperava é que, no meio de tudo isso, Clara estivesse envolvida também. Os olhares se fixaram nela. Clara desejava que o chão se abrisse e a engolisse ali mesmo. O homem prosseguiu, sua voz mais elevada agora, quase um grito de desespero. Eu não estou aqui para culpar. Eu quero que a verdade venha à tona, antes que mais pessoas sejam afetadas. Para que os verdadeiros culpados sejam expostos. Os murmúrios aumentaram, uma onda de espanto e indignação. Clara olhou para Mara, em busca de apoio, mas a amiga estava tão chocada quanto todos. Ela balançou a cabeça, como se tentasse compreender o que estava acontecendo. E o que você quer dizer com isso? Ela perguntou finalmente, a voz hesitante. Você sabe quem mandou a mensagem para Clara? O homem hesitou, o olhar se perdendo por um instante. O que eu sei, o que eu suspeito, é que essa pessoa tem poder. Ele manipula tudo à sua volta, fazendo todos acreditarem em sua versão. E Clara, você pode estar em perigo. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O peso daquelas palavras começou a se instalar nos corações de cada um ali. Clara sentiu sua respiração ficar mais difícil. Por um lado, o medo a paralisava, mas por outro, havia uma faísca de determinação se acendendo dentro dela. Mas quem é essa pessoa? Clara perguntou, olhando firme para o homem, desejando ardentemente que seu medo não a dominasse. Quem está por trás disso? E o que ele quer de mim? O homem balançou a cabeça, uma expressão de profunda agonia no rosto. Se eu disser quem é, você precisa prometer que se protegerá. Espero que ainda haja tempo antes que ele perceba que suas cartas foram reveladas. O pânico e a expectativa se entrelaçaram, criando uma nuvem de incerteza sobre todos. Clara olhou para o grupo, os rostos refletindo a inquietação de uma verdade abafada que estava prestes a emergir. Mas, naquele instante, um barulho repentino cortou o clima tenso, ecoando pelo cômodo. A porta se abriu com violência, e uma figura conhecida apareceu, trazendo consigo uma energia obscura e ameaçadora. O que mais estaria pronto para ser revelado? Clara sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O jogo estava apenas começando. O ambiente ficou em silêncio absoluto. O bater da porta ainda reverberava, e todos os olhos se voltaram para a figura que acabará de entrar. Era Eduardo, amigo de Clara e, segundo a fama, um dos homens mais influentes daquele círculo. O ar pesado agora parecia apocalíptico, e a expressão no rosto de Clara se transformou em choque. Eduardo, ela sussurrou, quase temendo pronunciar seu nome. O homem que entrou havia sido responsável por muitos dos melhores e piores momentos de sua vida. Mas agora, ele parecia diferente, uma sombra do que era antes. Que clima é esse, gente? Eduardo perguntou, seus olhos vasculhando a sala. O tom da sua voz transparecia um misto de dúvida e ironia. Festa e drama? Estou no lugar certo? O homem que havia falado antes de Eduardo imediatamente endureceu o olhar. Você sabe de tudo, não sabe? Do que aconteceu na festa. Calma. Calma, Eduardo levantou as mãos em um gesto de desarmamento. Não estou aqui para discussão. Mas, sim, eu sei. E por isso vim. Seria um pecado perder uma boa história, não acha? Clara sentiu seu estômago revirar. Cada palavra de Eduardo era como um golpe, e ela não conseguia entender por que ele estava ali, naquele momento. De repente, a sensação de estar cercada por uma armadilha a inundou. Sobreviver naquele ambiente tornou-se uma tarefa urgente. Clara, você precisa se afastar desse homem. Mara gritou, expressando que todos na sala devem ter sentido. A tensão se tornava insuportável enquanto Clara tentava processar tudo. Só um segundo, Mara. Clara fez um esforço para olhar nos olhos de Eduardo, um olhar que implorava por respostas. Quem é essa pessoa que você está escondendo? O que você sabe realmente? Eduardo hesitou, seu semblante mudando lentamente para algo mais sério, quase sombrio. Não é bem assim, Clara. O que eu tenho pode ser perigoso. Mas você precisa saber a verdade. Há uma rede poderosa por trás disso tudo. Gente que não hesita em sacrificar vidas para manter o controle. As inseguranças de Clara se tornaram mais evidentes enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. Você está falando de influências? Políticos? Criminalidade? Os dois. Talvez até mais. Ele olhou para o homem que primeiro falou, depois retornou seu olhar a Clara. Algumas pessoas não se importam com o que ou quem fica em seu caminho. O que você viu naquela festa não foi um acidente, e você pode ser a próxima.
Um murmúrio percorreu a sala novamente, as palavras de Eduardo pesando como chumbo. Clara olhou para os rostos ao seu redor, buscando apoio, mas encontrou apenas desespero e preocupação. As palavras dele ecoaram e a deixaram em um estado de alerta. Ela não era apenas uma espectadora, estava profundamente envolvida. Então, o que você sugere que eu faça? Clara perguntou, sua voz um misto de vulnerabilidade e força. Eduardo se aproximou um passo, o olhar firme. Primeiro, precisamos descobrir quem é a pessoa que está por trás disso. E, segundo, devemos nos preparar para o que vem a seguir. Você pode ser a chave para desmascarar essa trama. Mas é um caminho perigoso. Clara se sentiu paralisada. O pânico estava à espreita, mas, em meio ao caos, uma determinação crescerá dentro dela. A verdade precisava surgir, não importava o preço. E, naquele momento, uma ideia cruzou sua mente. Se Eduardo conhecia os perigos, então ele também tinha que conhecer as saídas. Uma venda de promessas se estabeleceria entre os dois. Um pacto. Mas antes que algo pudesse ser decidido, um telefone tocou ao fundo. O som distante era apenas um sussurro entre tantos, mas Clara sentiu seu coração acelerar. Era como se o aviso da própria vida estivesse ecoando, a insistência de um chamado. O que foi isso? Perguntou alguém e a tensão voltou a subir. Clara se virou para a fonte do som, um arrepio percorrendo sua espinha. O que estaria prestes a ser revelado? A sensação de um embate já iminente pairava no ar. Clara respirou fundo, sentindo o peso do olhar de todos sobre ela. O ambiente, antes envolvente e vibrante, agora parecia um labirinto escuro, repleto de incertezas. Ela sabia que aquele momento poderia decidir o futuro não só dela, mas da sua família e de todos aqueles que estavam ali. O telefone repetiu em silêncio. Era como se o som daquele toque tivesse se infiltrado no seu coração. O mundo à sua volta estava em suspenso, mas Clara precisava seguir em frente. Antes que pudesse se mover, Eduardo adiantou-se, seu rosto agora tomado por uma expressão séria. Deixe-me ver isso, disse, piscando para Clara enquanto dava um passo em direção à fonte do som. Com um toque decidido, ele puxou o celular de dentro do bolso. As mensagens pipocavam ali, uma após a outra, revelando um pequeno mundo de segredos que Clara nunca imaginou que estivesse prestes a descobrir. Esperem todos vocês. O que vou fazer agora é crucial, Eduardo anunciou, os olhos focados na tela. A curiosidade e a tensão eram palpáveis. Poderia ser o fio condutor para todos os problemas que havia naqueles últimos dias. Mara, ainda ao lado de Clara, olhava a cada movimento detenidamente. Por favor, diz que isso não envolve a gente, sussurrou, com medo de que o pesadelo se tornasse realidade. Clara sentiu uma onda de pavor invadi-la, mas, ao mesmo tempo, havia um fio de esperança. Se havia uma chance de saírem da escuridão, quem melhor do que Eduardo, com seus contatos e seu conhecimento desse mundo, para guiá-las? Estamos todos conectados de alguma forma, Eduardo disse, os olhos fixos novamente no grupo, e a sala se calou. A pessoa que mandou a mensagem para Clara, acho que sei quem é. Mas precisamos agir rápido. A expressão de Clara endureceu. O que você sabe, Eduardo? Fala logo. A urgência em sua voz era inegável. Ele respirou fundo antes de continuar. A mensagem estava ligada a um grupo que se considera acima das consequências. Uma grande rede política e econômica que não hesita em eliminar qualquer um que se interponha no caminho. E você, Clara, pode ser a peça que desestabiliza essa estrutura. O silêncio cortante foi quebrado por um murmúrio de inquietação, e Clara piscou, tentando processar tudo. Como ela poderia se tornar a chave para derrubar algo tão monstruoso? Mas como isso pode me ajudar? O que posso fazer? Perguntou, a dúvida pesando em sua voz, mas, ao mesmo tempo, havia determinação nos olhos. Confrontando isso de frente, Eduardo respondeu, caminhando até ela. Se você tem a coragem de falar, isso já é um começo. Mas também precisará de aliados, e acho que pode se surpreender ao saber quem pode ser. A verdade é sua única arma agora, mas também é perigosa. Você precisa estar preparada para as consequências. A gravidade das palavras de Eduardo a atingiu como um golpe. Assim como se sentia pequena e vulnerável diante de demonstrações de poder, aquela era também a chance de transformar o medo em força, de escrever sua própria história e a dos que amava. Era tudo ou nada. Certifique-se de que as pessoas certas estão do seu lado. Comece pela família do homem. Eles têm o direito de saber. Quem sabe, isso pode te ajudar a desmascarar os verdadeiros culpados. Eduardo continuou, intensificando o olhar. Vamos expor isso, e assim, descobrir a teia que escondeu a verdade.
Clara sentiu um frio na barriga, mas a ideia de agir estava crescendo dentro dela, como uma chama prestes a ser acesa. Ela olhou para Mara e passou uma das mãos pela cabeça do filho, que estava ao seu lado, a energia da luta emanando pela sala. Está bem. Eu vou. A decisão saiu com firmeza, e Clara sentiu o coração pulsar forte. Já não era mais apenas ela contra o mundo, mas um chamado por justiça em nome de todos que tinham sofrido e que, assim como ela, estavam cansados de viver sob medo. Antes que Clara pudesse completar sua resolução, um novo barulho tomou conta do ambiente. O barulho do celular de Eduardo não parava. As mensagens seguiam, e no rosto dele, resoluto, surgia um indício de urgência. Precisamos ir. Agora, Clara. Não estou certo de quanto tempo temos até que eles vejam que você se manifestou. O tempo se tornará um inimigo. Clara finalmente entendeu que sua luta agora não era apenas pessoal, mas por uma comunidade muitas vezes esquecida, marginalizada. O futuro estava em suas mãos, e ela estava decidida a usá-lo. Enquanto Clara se movia, um novo sopro de esperança a invadia. Era hora de fazê-los ouvir a verdade. Era doloroso, mas a transformação dela, os passos em direção ao desconhecido, estavam prestes a se revelar. Vamos! Gritou Clara, enquanto puxava Mara e seu filho. O grupo estava unido, e naquela noite, Clara sabia que a coragem e a força que encontraria naquela jornada fariam dela mais do que uma vítima. Fariam dela uma lutadora. Quando saíram da festa pela entrada principal, Clara olhou para os rostos dos que estavam lá, lembrando que todo caminho começava com uma única decisão. E a partir daquela noite, as coisas mudariam para sempre. Agora era seu momento. E com o coração arrebatado de amor e determinação, Clara pulsou para frente, pronta para confrontar a verdade, disposta a lutar por sua família e por todos que eram como ela, aqueles que, finalmente, iriam se levantar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a alcançarmos mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A história de Clara é só o começo.